Bom dia, boa tarde, boa noite. Convido você a pegar a Bíblia para que a gente possa dar continuidade na nossa leitura semanal. Desejo que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo visite a cada um de vocês que está aqui comigo, lendo a palavra, e que Ele faça morada na nossa vida, na nossa casa, trazendo luz, clareza sobre tudo aquilo que a gente precisa resolver. Vamos lá? Então, dando continuidade aqui, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 40. As instruções que o Senhor Jesus Cristo está passando para os apóstolos, para os discípulos. Vamos lá? No finalzinho agora, hein? Então, vamos lá. Pega uma aguinha, pega um cafezinho. Se for de manhã, café. À tarde, um suco, uma água, um cafezinho de novo. Mas o que você preferir, tá bom? E vamos abrir a Bíblia e ler junto. Lembrando, pode ser a Bíblia evangélica, a Bíblia católica. A Bíblia nada mais é do que um manual, uma carta que o nosso Deus deixou para nós, tá bom? Então, todos nós, para quem é a Bíblia? Para todo aquele que ama a Deus e quer conhecer ainda mais sobre Ele. Aqui nós não falamos de religião, mas nós falamos da carta que o Senhor deixou para nós. Vamos lá? Então, vamos abrir a Bíblia no capítulo 10, versículo 40. As recompensas. Quem vos recebe, a mim recebe. Aqui o Senhor Jesus falando para os seus discípulos. No versículo 40. Quem vos recebe, a mim recebe. Capítulo 10, versículo 40. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus falando para os discípulos, quem recebe a vocês, a mim recebe. Quem recebe a vocês, recebem a Deus, porque vocês trazem as boas novas do reino, que é essa palavra aqui, que o Senhor tem tanto zelo e amor, né? Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aqui eu imagino que o Senhor Jesus faça uma analogia como centurião. Como o centurião recebe a Jesus? Como alguém de autoridade espiritual, como alguém que merece o quê? Respeito, conhece a hierarquia. E aqui o Senhor fala sobre receber um profeta no caráter de profeta, reconhecendo o profeta como alguém de autoridade espiritual. Alguém que, quão bonitos são os pés daquele que caminha e que traz as boas novas do reino, né? A palavra do Senhor já fala isso. Quão lindo é as pisaduras daqueles que levam as palavras de Deus, né? Então aqui o Senhor, eu faço uma analogia com o centurião. Quando o centurião chegava para Jesus, a forma como ele se chegou a Jesus, né? Reconhecendo a autoridade dele, né? Mas dizei uma só palavra e minha filha será curada, reconhecendo quem era Jesus. E aqui o Senhor Jesus estava discipulando, né? Explicando para os discípulos e passando essa autoridade para os discípulos dele. No versículo 42, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui o Senhor fala que aquele que fizer uma coisa mínima, ainda que seja um copo de água fria, a um dos seus discípulos, receberá, não perderá o seu galardão. Galardão, gente, nada mais é do que recompensa, prêmio, gratificação por serviços valiosos. A recompensa que vem de Deus, a recompensa que vem do alto, tá? Então aqui o Senhor fala que aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um profeta que leva a palavra do Senhor, não perderá o seu galardão, tá, gente? Aqui eu convido vocês a honrar o profeta de vocês aí, né? O sacerdote, da onde vocês têm comunhão, aonde vocês congregam, tá? E reconhecendo que ele é uma autoridade instituída por Deus. Aqui, eu, você, nós somos irmãos em Cristo, que estamos dividindo a palavra,
tá bom? Eu sou sua irmã, estamos aqui lendo a Bíblia, tá? Não estou aqui no caráter de profeta, porque eu não sou profeta, sou apenas uma pessoa que ama a Cristo e está compartilhando conhecimento com vocês e aprendendo muito também sobre Cristo, tá bom? Mas o profeta é aquele que está à frente da sua igreja, aqueles que levam as boas novas, e é esses que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui. Vamos continuar? Quando eu falo irmão, gente, irmão na fé, né? Porque a gente crê que somos filhos de um Deus. Então, como nós somos filhos de um Deus, nós somos irmãos em Cristo, em Deus, independente da religião. Eu considero que você tem a mesma fé que eu. Estamos aqui dividindo a palavra do Senhor, tá bom? Continuando aí no capítulo 11, Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, gente, João Batista estava em cárcere privado, estava preso, né? Então ele manda os seus discípulos ir ter com Jesus e perguntar se Jesus de fato é quem eles estavam esperando, ou se ele havia de esperar outro. Aqui, gente, eu compreendo João como um homem, né, que estava preso, amedrontado, passando por várias circunstâncias complicadas, né, com risco aí de morte. Imagina o medo que ele estava sentindo, e ele esperava que Cristo pudesse de alguma forma libertá-lo dessa prisão. Então, em meio àquele tormento, aquele medo, nesse misto de emoções, eu como psicóloga, mais do que ninguém posso afirmar, né, que uma pessoa numa situação dessa, as emoções devem estar em trilhões, né, totalmente complexa. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. Aqui o Senhor Jesus, ele não cita a passagem, porém essa passagem está lá em Isaías 53, né? A qual anunciava já a vinda dele, e aqui ele passa esse recado para os discípulos de João levarem para ele, né? O que eles estavam vendo, porque já dizia lá o que o Senhor faria, né? As grandiosidades das obras do Senhor. E aqui Jesus resolve responder a João também, né? Indagar João, não com uma passagem, mas com uma palavra que ele iria lembrar dessa passagem. Certo, gente? E aqui no versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus fala para os discípulos de João, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui, gente, a gente consegue entender, né, o misto de emoções que João Batista estava sentindo ali em cárcere, e até é possível entender, né, o que ele indaga naquele momento para Jesus, e a forma como Jesus responde também é para trazer ele à luz, né? Trazer ele a voltar em si, a cair em si e a entender que realmente se tratava daquilo que Jesus veio, né? Porque muitos não aceitaram Jesus porque eles estavam esperando que Jesus viria como Davi, né? Como um homem de guerra, como um homem que iria guerrear pela injustiça que o povo estava passando naquele momento, né? Impostos altíssimos, coisas terríveis, né? Que estava acontecendo ali, coisas terrenas. Mas o Senhor Jesus veio para trazer as boas novas do reino. Jesus veio para trazer aquilo que é eterno, né? Jesus veio para nos dar a vida eterna. Lembra a queda do homem que aconteceu através de Adão? Jesus veio para refazer
a nossa aliança, a aliança da vida eterna, a aliança de sermos herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, todo aquele que hoje crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, tem direito à vida eterna e passa a reinar com Cristo aqui na terra. E quando eu falo a reinar com Cristo, eu falo que a gente começa a ter uma virada de chave, uma metanoia. E a gente começa a viver com fundamento, né? Crendo na eternidade, não só nesse curto período de tempo que é a vida do homem aqui na terra, né? Tem uma palavra, né, que todo mundo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Na realidade, posso suportar tudo se eu estiver firmado com Cristo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, se a gente estiver firmado em Cristo, a gente vai passar e nada disso vai nos machucar, nos afetar ou nos fazer desistir. Porque se a gente estiver em Cristo, a gente tudo pode resistir, né? Como já disse o apóstolo Paulo, ou São Paulo para os católicos. E é isso, gente. Essa é a passagem de hoje, né? Semana que vem nós damos continuidade. E é isso. A mensagem que fica hoje é para a gente confiar, continuar confiando em Cristo, ter Ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, né? E olhar para os profetas no caráter de profeta e respeitá-los, né? Como sacerdote instituído por Deus. E também entender que às vezes um momento, né, como esse que João estava passando, pode nos desestabilizar. E às vezes a gente esquecer, né, daquilo que de fato Jesus veio fazer por nós, que é nos trazer a vida eterna, nos trazer o seu reino, o qual, como diz a oração do Pai Nosso, né, que a gente começa a vivenciar agora, né, venha a nós o seu reino. E é isso, gente. Pai, desejo que o Senhor nos dê uma semana abençoada a mim e a cada um que ficou até aqui agora no vídeo, que o Senhor esteja conosco, nos dando uma semana cheia da Tua presença. Cuida de mim, cuida de cada um que ficou até aqui agora, ouvindo a Tua palavra, né? Porque é a Tua palavra que importa para nós. Amém? Uma semana abençoada, pessoal. Que Deus esteja com cada um de vocês, trazendo paz, esperança e luz para tudo aquilo que vocês precisam trazer à luz. Em nome de Jesus. Amém? Excelente semana, gente.